será que aquela forma de ocupação urbana é o mais importante? Olha, eu sou construtor. Estou dizendo a vocês que eu tenho essas dúvidas e os construtores também têm. Agora a pergunta é, Recife comporta também outras formas de urbanização? Será que se eu espalho o Recife da região metropolitana, eu dou na realidade um tiro do pé na mobilidade? Quando as pessoas vão trafegar, ou talvez até na sustentabilidade, em distâncias maiores? A gente tem que começar a responder que isso tudo vai estar ligado a esse pacto. O modal que eu escolhi para vir pelo menos até a minha empresa foi o modal de automóvel. E aí eu vou comentar Lima, rapidamente Lima. Há um tempo atrás a gente tinha as famosas combis, que a gente chamava de besta, van, etc. Quando a gente pensa no individual, no egoísmo individual, para aquele usuário era maravilhoso. Ele praticamente tinha um transporte pequeno que levava ele na beira da porta da casa dele. Mas a gente criou um cancro, um câncer para todo o sistema de transporte regular. Se a gente permitisse, provavelmente, a continuidade daquele modal de transporte, a gente tinha destruído todo um sistema regular que, mal ou bem, a grande maioria das pessoas em Recife se utilizam do transporte coletivo, se utilizam do transporte formal e não do transporte informal. Então, caminhando, eu venho de carro, 12 quilômetros até a minha empresa. Normalmente a gente vai ter um problema grave. Se for horário de pico, eu vou passar 1 hora e 15 para chegar à minha empresa. 12 quilômetros. Aí vai outra consideração que foi dita pelos 2 professores ontem, em relação a Barcelona. Mais da metade de todo o modal de transporte é a pé. Outra coisa que foi dita ontem, boa parte do sistema, pelo menos o sistema de Barcelona, ele é todo integrado e teve uma opção social através de um pacto. Qual foi a opção? Transporte coletivo de passageiros. Aí a gente, já refletindo nessa vinda, eu digo, por que nós temos um sistema, uma estrutura toda montada para o transporte individual de passageiros? E eu sou usuário de carro, como parte das pessoas que estão aqui. Mas não cabe, não dá mais para a gente imaginar que Recife, que tem um plano urbano já definido, eu não posso construir a cidade para o carro, eu tenho que construir para as pessoas. Foi outra coisa colocada aqui também, como se falou do Pacto de Barcelona, é mudar o conceito. Eu tenho que me preocupar com as pessoas, o cidadão, a cidadã, e não o modal. O modal vem em consequência da necessidade das pessoas. E se a maioria precisa se locomover, é o modal da maioria que tem que ser prioridade. Eu acho que de vez em quando a gente fica todo mundo reclamando do trânsito, mas poucas pessoas dispostas a assumir esse pacto. O pacto de deixar o seu carro em casa, se tem que deixar, ou até fazer a opção. Fiquei muito feliz de ouvir ontem que as pessoas não aderiam lá em Barcelona ao sistema de transporte coletivo, porque não tinham carro, era a 7ª opção. As 6 opções anteriores eram sempre elas aderiam que eram motivos interessantes, porque era de melhor qualidade, de menor custo, etc, etc, etc. Mas não posso deixar de esquecer que, como bem colocou nos comentários sobre Barcelona, mais 60%, ou próximo de 60% da tarifa é subsidiada. Ocorre isso conosco? Eu acho que não. O governador do estado, um dia desse, estava falando que mais da metade do valor da tarifa é imposto. Então, gratuidade, você não vai entrar nem no meio das motivações. Mas é essa reflexão de pacto que a gente começa a ter que fazer. Por que eu tenho um subsídio ao transporte individual e tenho uma cobrança pesada sobre o transporte coletivo? Está errado. Caminhando, chego lá na minha empresa, objetivamente sabendo que não tinha estacionamento aqui no bairro do Recife, vou optar por um segundo modal. Primeira coisa que eu tinha que fazer, porque eu moro num lugar ou trabalho num lugar que é uma rua sem saída, eu tenho que andar, caminhar para poder escolher um segundo modal para vir para o bairro do Recife. Nesse segundo modal eu já tive um problema. De um lado da rua
tem um quartel, e esse quartel, todo lado dele tem uma calçada que deve ter 1,20 m, e toda a extensão, eu contei, 22 carros estacionados em cima da calçada. Do lado, no quartel da rádio patrulha. Aí eu vou me deslocar para o outro lado. Eu estou colocando isso, não é a minha experiência, porque eu sei que é a experiência dos senhores e das senhoras. Eu estou apenas traduzindo essa experiência diária que nós temos para construir esse pacto. Transfiro do outro lado. Tem um colega nosso que está fazendo uma construção, que esqueceu de uma coisa que Milton sempre tem citado. Por isso que ele deve ter esquecido isso, mas é sobre gentileza urbana. Na parte de entrada dessa construção, passando muito tráfego de automóveis, está fazendo a parte de remoção de entulhos, remoção de terreno, completamente suja, o que me colocou na calha da rua para poder ter um mínimo de qualidade nesse modal. Vou na frente desse quartel e tem várias árvores antigas ocupando toda a calçada. Como tinha chovido, escorregando com perigo. O que é que eu quero colocar com você? O que é que tem a ver a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Recife? Tudo a ver com mobilidade. Cadê o plano de manejo da arborização da cidade de Recife? Cadê? Será que a gente não pode fazer uma escolha entre algumas árvores, a gente tem que alterar por 2 ou 3, mas plantadas com outra tipologia, em outra localidade, ou na mesma localidade de outra forma? Então a gente está agregando mais uma discussão aos problemas de mobilidade. Fiz a escolha pelo transporte de táxi, regular de táxi. Poderia ter feito uma escolha pelo modal ônibus. Por que não fiz? Sinceramente, sou engenheiro, formei administração, já moro na cidade de Recife desde 1970 e eu não consigo entender como é que eu sei que aquele ônibus vai chegar onde eu quero. Eu não sei, eu posso dizer assim, essa informação sua, Marcelo. Mas eu conversando com algumas outras pessoas que trabalham conosco, a gente trabalha com construção civil, que se utilizam muito, eles têm o mesmo problema. Quando fazem alterações de endereço, tem uma dificuldade muito grande de identificar como é que ela vai chegar nesse novo endereço através do transporte coletivo. Já aproveitando, falando de Germano, consultor que teve uma apresentação do Sistema Interligado de Transporte, integrado, eu fiz um comentário rapidamente. Disse, o sistema de metrô da cidade de Recife, inclusive, tem uma falha, ele não foi pensado para ser integrado. Aí Germano me corrigiu, com razão, pensando como técnico, e disse, não, ele é muito integrado com os outros modais. Eu disse, não é integrado em relação a modais, é integrado em relação à cidade. Cadê as centralidades que deviam estar no entorno das paradas de metrô? Por que não foi pensado isso antes? E aí eu vou voltar a mais uma coisa que foi colocada ontem pelo pessoal de Barcelona, os 2 professores de Barcelona. Será que a gente tem que manter o sistema? Gerenciado pelo governo federal, que é o metrô. Outro, gerenciado por um consórcio. Outro, gerenciado pela Prefeitura da cidade do Recife, através das concessões de táxi. Quando é que a gente vai ter, e os complementares, quando é que a gente vai ter um sistema integrado de controle de mobilidade urbana? E eu vou mais, não de Recife, mas da região metropolitana de Recife. Boa parte de quem está em Recife, se movimenta em Recife, não mora em Recife. Não existe uma mágica, uma possibilidade da gente achar que a gente resolve esse espaço, essa ilha. Milton bem sabe disso, tanto é que nas apresentações que eu pude já ver do plano de mobilidade, eu percebo que já há essa percepção dessa integração com toda a região metropolitana. Pegando o nosso táxi, que aí foi escolha, cheguei aqui, se eu estiver passando demais, meu, você dá uma batida aí. Eu estou tentando só acabar, pronto, vai acabar esse peluche com certeza. Eu chego aqui, vim de táxi para cá, e gastei R$14. R$13. Então, ir de volta daria R$30. Será que é uma mobilidade sustentável? Quem não teve problemas aqui à noite para conseguir um táxi quando precisou? E a gente está falando de salvar vidas quando tem lei seca, que as pessoas não devem ser incentivadas a não estarem trafegando em condições que não poderiam estar trafegando.
São perguntas, eu estou deixando muito mais perguntas, eu não sou especialista, eu sou apenas um cidadão que está tentando trazer uma visão que ele tem para este debate de um pacto futuro. Cheguei aqui e tive um prazer do que eu citei, de ver o que a gente poderia estar daqui a 10, 15 anos. Que foi um plano concebido através de um pacto. Me encantou muito a ideia do pacto. Me encanta muito você trazer atores que começam a se responsabilizar e não apenas apontar o dedo para o outro como responsável. Isso me encanta muito. Acho que Recife passa por essa concertação. E me encantou muito ver um modelo que funcionou na Catalunha, em Barcelona em particular. Mas também gostei muito de uma intervenção aqui do Adib Cultural da França para o Nordeste, que ele coloca: modelos são apenas isso, experiências. Nós temos que tropicalizar e entender quais são as nossas particularidades. Dou um exemplo citado pelo próprio Adib. Será que a gente vai ter que estudar o comportamento de todos os condutores de veículos da cidade de Recife? O individual, quando ultrapassa pela direita, se utiliza de formas adversas de ultrapassar os carros à frente, que para em cima de uma calçada, que ultrapassa sinais, que fecha cruzamentos. Será que a gente não vai ter que entender que nenhum programa não adaptado a esse tipo de comportamento, entender esse tipo de comportamento vai funcionar? Nós, motoristas de ônibus, quantas vezes a gente